Olá pessoal, voltando então aqui com a nossa série de vídeos sobre marxismo, a heresia do nosso tempo. Se você ainda não entende por que eu chamo marxismo de heresia, então confere a lista, a playlist a qual esse vídeo está e vê desde lá do começo, quando eu começo a falar sobre Marx e suas ideias. Marxismo são as ideias do Marx, agora adaptadas por outros pensadores. Então, desde lá do começo eu venho falando que o marxismo ele não é só uma visão política, como muitas pessoas pensam. Ele é uma visão de mundo, é uma cosmovisão. Ela engloba todas as áreas de uma sociedade, inclusive a área religiosa. O marxismo pretende criar um mundo sem Deus. Por isso, eles tentam distorcer aquilo que a religião diz. Por isso, a palavra heresia cabe muito bem nesse ponto. A palavra heresia significa um outro caminho. É quando você está dentro de uma religião e você vem trazendo ideias que na verdade a religião não tem. Você vem mudando aquilo que as pessoas acreditam dentro da religião. Então, heresia. O marxismo ele pretende fazer isso com o cristianismo, porque ele pretende destruir o cristianismo. Então, hoje eu quero falar sobre marxismo e feminismo. E o que é o feminismo? Para a gente englobar tudo no feminismo, como que a gente vai explicar assim para alguém, pegando todos os feministas, todos os pontos feministas, porque o feminismo hoje tem várias linhas de pensamentos que todos eles querem a mesma coisa, mas eles se chamam de outros nomes. Então, o que é o movimento feminista? É um movimento que afirma que existe uma desigualdade entre homens e mulheres, e aí disso discorre as desvantagens. Então, eles vão dizer que as mulheres estão em desvantagem em relação ao homem, porque a sociedade faz isso, a sociedade cria isso. Então, por meio da política, eles pretendem mudar essas injustiças. Basicamente, a gente vai ver que o feminismo e o marxismo, eles pretendem as mesmas coisas. Primeiro, eu quero que você entenda algo muito importante. O feminismo não foi criado pelo marxismo. O feminismo ele começa ainda antes do marxismo. Tampouco o marxismo foi criado pelo feminismo. Mas nós vamos ver que os dois pontos ali, as duas ideologias, elas pretendem, no básico ali, as mesmas coisas. Então, elas se encaixam de uma forma tão perfeita que elas se usam mutuamente. As feministas, elas são marxistas, porque é conveniente, e os marxistas, eles também são feministas, porque também é conveniente, mesmo que o marxismo ainda consiga ser muito pior que o feminismo, e eles utilizam mais o feminismo. O marxismo utiliza mais o feminismo do que o feminismo utiliza o marxismo. Todos eles querem chegar no mesmo ponto, mas no fim, as feministas elas vão perder, elas vão acabar perdendo com o próprio marxismo, que é pior do que elas pensam. Então, nós podemos falar que o feminismo ele teve até agora 4 fases e 3 ondas. Por que 4 fases e 3 ondas? Porque as ondas são os movimentos em si. As fases são os momentos que existe ali um pensador que vai trazer alguma ideia. Então, nós temos lá no começo, lá no século XVIII, nós temos a primeira fase. Era uma fase, mas não era uma onda. Não foi criado um movimento. É importante você entender algo que as feministas não te contam. Que o movimento feminista, ele não começa com mulheres. O movimento feminista, ele começa com homens. Tudo que as feministas, elas vão defender, principalmente aqui nesse primeiro momento, essa primeira fase, são ideias de homens. O feminismo, ele começa com a Revolução Sexual. Então ele começa com as ideias lá da Revolução Francesa, Marquês de Sade e outros pensadores que eles querem acabar com essa moralidade cristã, eles querem acabar com a moralidade da igreja, eles são homens totalmente contrários ao clero, à igreja, às ordens religiosas. Então eles querem acabar com toda essa moralidade. Eles são anti-casamento, eles são anti-família, eles têm toda essa ideia por trás. E aí a primeira pensadora, a primeira mulher que vai escrever nessa primeira fase é a Mary Wollstonecraft. E a Mary Wollstonecraft, ela é uma inglesa, ela tem todas as ideias da Revolução Francesa, mas ela é uma inglesa, então ela é um pouco mais comportada, ela tem ideias um pouco mais leves, mas ela vai se casar com um homem chamado William Godwin. E William Godwin, ele tem essas ideias pesadas da Revolução Francesa, ele tem essas ideias de anti-casamento, anti-religião, anti-família, e ela vai se casar com ele e os dois vão difundir um pouco dessas ideias.
A Mary Wollstonecraft morre, ela tem uma filha pouco antes de morrer, ela morre em decorrência do parto, e essa filha nós vamos conhecer depois, ela um pouco mais por outro nome, mas ela é filha ali da Mary Wollstonecraft com o William Godwin, a Mary Godwin. A Mary Godwin depois se casa com um homem chamado Peter Shelley. Peter Shelley também com essas ideias revolucionárias, anti-casamento, anti-família, e nós vamos ver que essas pessoas que escrevem contra casamento e família, eles se casaram e constituíram suas famílias. Mas eles vão escrever contra tudo isso, eles vão falar contra essa moralidade religiosa. A Mary, que vai se casar com Peter Shelley, a Mary, filha da Mary Wollstonecraft, agora se casa com Peter Shelley e ela passa a utilizar o nome de Mary Shelley, que nós conhecemos por causa do seu livro, o Frankenstein. Todos eles vão escrever essas ideias, a luta que eles têm. O movimento era lutando contra a monogamia, contra o casamento e defendendo a liberdade sexual das mulheres. Não existe um pensamento, como muitas pessoas acham, que não, foi pelo direito das mulheres de voto, de trabalho, de igualdade. Não. Começa essa primeira fase do movimento feminista, é simplesmente revolução sexual. Depois, lá no século XIX, nós temos então a primeira onda. Esta primeira onda, sim, eles começam pedindo pelo direito de voto, pelo direito de trabalho. Esse movimento ele fica conhecido como a sufragista. A palavra sufrágio significa escolha, exatamente essa ideia de voto, poder escolher. Então, as sufragistas, elas começam pedindo o direito ao voto, o direito a poder trabalhar. É o momento ali da Revolução Industrial. Então, as mulheres elas queriam ter o mesmo direito do marido de sair de casa e ir fazer as coisas, as suas atividades fora. Mas, entenda, não são todas as mulheres. Algumas mulheres encabeçaram isso. Por quê? Porque, imagine, uma mulher tem os seus filhos, tem o seu trabalho de casa, ela está trabalhando ali, cuidando daquilo que é seu. Para ela sair para trabalhar, é ter que cuidar daquilo que é de outra pessoa. Então, uma mulher com mais juízo, ela entende essas ideias e as mulheres não queriam. Também em relação ao voto, a relação de votar está atrelada a ir para a guerra, a lutar. Quando eu voto, eu estou dizendo que eu vou lutar por esta pessoa. As mulheres, elas não serviam na guerra, então elas não tinham direito ao voto. Quando acontece, então, de as mulheres receberem esse direito de votarem e trabalhar, entenda, elas não conquistaram. Esse direito foi dado pelos homens. Os homens, eles permitiram que as mulheres votassem, mas não exigiram que elas servissem ao exército. Os homens conseguiam entender que mulheres não deveriam ir para a guerra. Os homens é quem protegem as mulheres, mesmo que eles vão lutar por alguém que elas escolheram. Então, o direito ao voto, ele é dado às mulheres, não é conquistado por esse movimento. Então, é importante a gente saber que uma das mulheres que encabeça isso aí, esse movimento, algumas dessas mulheres era a Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott. E essas mulheres, elas tinham ideias diferentes do que a gente está pensando. Não era ideia de liberdade para trabalhar, não. A Elizabeth, ela era anticristã. Ela defendia uma sociedade sem famílias, sem religião e sem diferença entre os sexos. Então, você consegue entender que ela tem aquelas ideias daquele pessoal lá da primeira fase? Ela tem aquelas ideias. Por trás daquela ideia de voto, de trabalho, era isso que ela buscava, pelo menos a longo prazo, certo? Então, entenda bem, até aqui, o feminismo não é marxismo, não são a mesma coisa, eles não estão trabalhando juntos ainda. Mas você consegue perceber que eles desejam exatamente as mesmas coisas? Que eles já começam com pessoas tendo as mesmas ideias, pessoas que são anticristãs, antifamília, antidiferença de sexo. Entende isso? Na segunda onda, que começa no século XX, aí então nós já temos o marxismo já imperando, já aparecendo, entrando em várias áreas da sociedade. Então, na década de 60, o marxismo já está tomando conta de vários lugares, ele já começa a entrar nas universidades, nas escolas, enfim, no meio artístico. E aí nós temos um homem chamado Alfred Kinsey. O Alfred Kinsey, ele vai difundir as suas ideias
sexuais. O Alfred Kinsey, ele era um sexólogo, zoólogo, e ele faz experimentos sobre sexologia, mas quando a gente vai estudar lá sobre o experimento dele, o que ele vai difundir, ele vai divulgar que as pessoas elas queriam a vida sexual mais aberta, mais livre, mas na verdade os experimentos que ele faz são com pessoas, com criminosos acusados de estupro, são com mulheres que têm vícios, enfim, ele pega pessoas que estão à margem da sociedade e ele faz os seus experimentos. Todas essas ideias das feministas da segunda onda, elas são ideias do Alfred Kinsey, são baseadas nas ideias do Alfred Kinsey. Então, o que elas procuram? Elas procuram a aceitação do sexo livre, elas procuram acabar com a moral tradicional que está ali vigente no Ocidente naquele momento. E quais são as principais pautas dessas mulheres, desse movimento nesse momento? É o fim do casamento, a liberação do aborto, o incesto e, por incrível que pareça, a liberação da pedoxixis. Não posso falar a palavra aqui, certo? Mas são essas coisas que elas buscam, são essas coisas que o movimento busca. Lembrando que, mais uma vez, nessa segunda onda, o movimento começa com ideias de homens, não ideia de mulheres. Apesar de que as mulheres difundiram, mas elas têm a sua base nas ideias de outros homens. Uma pessoa, uma feminista, que ela é assim, especial para essa época, que ela é a que mais escreveu, a que mais influenciou nesse momento, é a Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, ela vai dar base para o que nós chamamos de a terceira onda. A terceira onda, ela vai se envolver, ela vai difundir, então, a ideologia de gênero. Por que ela vai desenvolver a ideologia de gênero? Por que a ideologia de gênero, ela começa com feministas e não no movimento LGBT? Porque são as feministas que vêm trazendo desde lá de trás sobre essa ideia de homens e mulheres, na verdade, serem a mesma coisa. Então, desde a Mary Wollstonecraft, ela já falava sobre as mulheres só serem diferentes dos homens por causa da criação. Ela defendia que homens e mulheres deveriam ser criados da mesma forma em escolas que tivessem ali a mistura de homens e mulheres o tempo todo ensinando exatamente as mesmas coisas. E se eles fossem ensinados do mesmo jeito, eles teriam a mesma ideia, o mesmo pensamento, seriam exatamente a mesma coisa. Certo? Nós vemos que isso não tem nada a ver, porque hoje nós temos mulheres, meninas e meninos sendo educados nas mesmas escolas e eles continuam tendo as mesmas preferências, do mesmo jeito como sempre foi. Depois lá na segunda onda, na primeira onda, aliás, lá na primeira onda, mesmo que o movimento era das sufragistas e que elas estavam buscando voto, trabalho, o que elas queriam dizer, o que elas estavam tentando dizer é que mulheres e homens, elas são a mesma coisa, elas têm a mesma força, elas podem fazer exatamente as mesmas coisas que os homens, o que na verdade não é. Nós não vemos mulheres trabalhando em muitas coisas que homens trabalham, justamente porque elas não têm a mesma força ou o mesmo desejo. Entenda bem, eu quero que você pense, se você conhece qualquer mulher que sonha em ser mecânica ou ser pedreira. Não é um serviço que mulheres querem fazer. É muito técnico, é muita força física. Eu quero que você me diga se você já viu alguma mulher, conhece alguma mulher que trabalha descarregando caminhão de concreto. Não é um trabalho para mulheres. Por outro lado, tem trabalhos que são específicos para mulheres. São trabalhos que os homens não querem fazer. São trabalhos que as mulheres se enquadram, porque elas têm esse negócio de cuidado, então enfermagem, professora. São trabalhos que as mulheres procuram muito mais, porque homens e mulheres têm as suas diferenças naturais. Então, na terceira onda, em especial, com esse desejo, essa pedido de liberação do sexo, lembre-se sempre foi liberação do sexo, sempre foi revolução sexual, o feminismo. E a Simone de Beauvoir, ela vai escrever um livro chamado O Segundo Sexo. Nesse livro, O Segundo Sexo, ela vai dizer uma frase muito importante. Ela vai dizer que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Para Simone de Beauvoir, toda a ideia de mulher é uma ideia burguesa, foi inventado, foi criado. Na verdade, os burgueses, os capitalistas, eles colocaram esse grupo de pessoas como mulheres e escravizaram elas. Você entende? Se você viu o meu vídeo, quando eu falo sobre as ideias do Marx,
desde lá daquele livro dele, A Origem da Propriedade Privada, da Família e do Estado, ele já falava sobre isso, que na verdade os homens escravizaram as mulheres para elas fazerem determinadas coisas que eles não podem, como gerar filhos e outras coisas. Então, ela vai dizer que as mulheres elas são colocadas assim, que na verdade não existe uma diferença real entre homem e mulher, não tem diferença biológica, não tem diferença estrutural, intelectual, nada. O que tem é apenas uma diferença social, que socialmente as mulheres são colocadas nessas funções, elas são colocadas até nesse gênero. Então, todas as ideias da ideologia de gênero, elas têm a sua base no feminismo. Nesse momento do feminismo, o feminismo se torna o pior inimigo das mulheres. Por quê? Porque eles não defendem mais a mulher como ser. Eles defendem agora a igualdade. E a mulher, ela não é só nem defendida, mas ela é atacada. Então, uma mulher feminina demais, alguém que queira ser feminino, uma mulher que queira ser delicada, ela já é tida como alguém manipulado, como alguém que está fazendo algo mandado pelos outros, uma escrava, que na verdade ela não pode querer isso é errado. Se ela quer isso, ela está errando e ela está indo contra todas as outras mulheres. Veja, voltando aqui então, feminismo não foi criado pelo marxismo, tampouco o marxismo foi criado pelo feminismo, porém eles querem exatamente a mesma coisa. A curto prazo, eles querem destruir o Ocidente, eles querem destruir o cristianismo, eles querem destruir a sociedade, eles querem destruir a família, o conceito de família. Para o marxismo, o cristianismo protege a família protege a propriedade privada. Para o feminismo, o cristianismo protege a família protege o sexo. Então, enquanto o marxismo quer chegar no ponto onde não exista propriedade privada, o feminismo quer chegar no ponto onde não existe diferenças sexuais. Os dois se unem para o mesmo propósito, que é destruir a igreja, a religião, o casamento, a ideia de mãe, a ideia de pai, a ideia de família, certo? Então, entenda uma coisa, feminismo é utilizado pelo marxismo, tá? Por isso que você só vai ver mulheres de esquerda sendo feminista. Você só vai ver homens de esquerda defendendo o feminismo, dizendo feministas. Não existe como ser de direita ou como ser cristão feminista. Não existe uma mulher feminista cristã. Isso é absurdo, não se encaixa. Porque se você é cristão, você quer manter a igreja e os valores cristãos. Se você é feminista, você quer justamente destruir a igreja e esses mesmos valores, certo? Então, manda esse vídeo para alguma pessoa, para alguém que pensa e não entende o que é o feminismo, alguém que fala assim, não, o feminismo pelo menos começou bom. Mande para alguém, divulgue isso, me ajude a compartilhar essa verdade. E obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.